Vasco encerra a preparação para enfrentar a equipe do Madureira em meio à polêmica. E olha, teremos novidade no time titular do Vasco para enfrentar a equipe do Madureira nesta quinta. Isso e muito mais, a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Também vamos falar de Wanderson, hein? Depois dela, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo sempre ao nosso Comenta Léo. Se inscreve, dá uma moral. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora nesse jogo contra a equipe do Madureira. Esse jogo que já está sendo bem falado, primeiro pela guerra de notas, né? O Madureira reclamou que o Vasco não deixou eles entrarem no voo, né? Que o Madureira teria para poder ir para Manaus. O Vasco disse que não tinha feito isso, desconversou na nota, bradou também contra a equipe do Madureira. Hoje a empresa Metrópolis diz que fez um voo fretado para o Vasco, passou as passagens para o Madureira e na volta os dois retornam no mesmo voo, mas deixou claro que no avião do Vasco tinham 174 lugares, 75 lugares serão utilizados pela delegação vascaína. Enfim, o Duba já disse que vai cobrar dinheiro aí de Souza, de meio mundo de gente, de Muriqui, que vai cobrar as dívidas, tá aí atacando o Pedrinho. A gente sabe também que o Duba é um cara que faz parte também da política do Vasco, ele é vascaíno, apoiou outro candidato. Enfim, tá uma briga aí fora de campo. Mas dentro de campo, o Vasco encerrou a sua preparação hoje. Você está vendo aí na imagem o Lucas Oliveira, que deve ser titular desse time do Vasco. O jogador vem treinando ao lado de João Vitor e com a ausência de Maurício Lemos, que já deixou claro desde que chegou ao Vasco que ainda não está em condições, deve ser titular ao lado de João Vitor na zaga. Paulo Henrique e Lucas Piton completam o sistema defensivo do Vasco, com Léo Jardim no gol. No meio-campo, o Vasco também deve ter uma novidade. Um jogador que chegou nessa temporada, que é o Tietê. Tietê, Paulinho e o nosso querido Jair devem formar o meio de campo do Vasco. Como trouxe o GE e como a gente já vem falando há algum tempo aqui com vocês, o Vasco deve jogar de uma forma mais com a posse de bola, um time que se defende melhor. Até o Lucas Freitas falou sobre isso ontem. A gente deve ter um time que jogue mais apoiado, até porque à frente o Vasco não tem um jogador de velocidade com características de finalização. O Vasco hoje como pontas tem o Serginho, que não deve ser utilizado, tem o Jean David, que não é esse jogador de velocidade, o Ryan tá com a seleção, então o Vasco tem o Adson, que vai retirar a placa, o David tá fora de combate, o Vasco não tem esse jogador de lado. Então, o Alex Teixeira deve permanecer, jogando um pouco mais ao lado ali do Coutinho e do Verrete, fazendo um time que toque mais a bola, que tenha mais qualidade, que busque triangulações, e os laterais vão aparecer mais. Eu estou falando isso aqui desde a semana passada. Os laterais serão opções no ataque. Tanto o Lucas Piton quanto o Paulo Henrique serão jogadores utilizados bastante no ataque, chegando como elementos mesmo para poder finalizar. Os meias, seja Paulinho, seja o próprio Tietê, também serão jogadores que ajudarão bastante nesse apoio ao ataque. A gente terá uma mudança desse time do Vasco. Já o meio-campo, quando o Vasco estiver defendendo, eu arrisco que o Alex Teixeira baixe ali, o Coutinho e o próprio Verrete fiquem um pouco mais à frente na marcação e o Vasco se feche para não tomar gol. Essa é a ideia. O Vasco não quer tomar gol. O Vasco tomou muitos gols. Se a gente for somar as duas temporadas aí, vai passar dos 200 gols, os gols que o Vasco tomou durante as últimas temporadas. Então a gente deve ter essa mudança com o Carille. Então, Lucas Oliveira e o nosso querido Tietê devem estrear pelo Vasco contra a equipe do Madureira em Manaus. O Gigante da Colina encerrou a preparação hoje, mais cedo, e agora irá embarcar para Manaus, onde receberá todo o carinho da torcida e, obviamente, vai se concentrar para enfrentar a equipe do Madureira. É o primeiro jogo do Fábio Carille no comando técnico do Vasco e também do time titular do Vasco, né? Exceto o nosso querido Paulo Henrique, que no último jogo estreou aí porque o Paulinho estava fora, e também Jair e Paulinho, que também já estrearam pelo
elenco alternativo do Vasco nos últimos jogos. E falando sobre o mercado da bola, eu já falei agora há pouco, né? O Vasco vai ter que mudar um pouquinho esse estilo de jogo, porque não tem um ponta hoje com a característica de arraste, né? Um cara que tenha velocidade, que consiga construir. O Vasco não tem esse jogador hoje no elenco. E o Vasco procurava a contratação do Wanderson, jogador do Internacional, que era um desejo do Vasco, mas o Barcelos, que é o presidente do Internacional hoje, ele deu uma entrevista, na verdade não é entrevista, ele conversou com a galera ali que está cobrindo o Internacional, né, de forma informal, a conversa que ele teve, e deixou claro o seguinte: o Wanderson não sai do Internacional. O Vasco tem muito interesse na contratação de Wanderson, mas, segundo informações do Barcelos, aí lá em Bagé, onde também teve uma entrevista coletiva e tudo mais, o nosso querido Barcelos deixou claro que não irá liberar o Wanderson para time nenhum. Ele não vai sair. Essas foram as palavras do Barcelos. E aí o Vasco vai ter que procurar, né? Porque a rapaziada lá do América do México disse que o Vasco ofereceu amendoins, né? Eu achei graça disso aí, velho. Me perdoe, mas eu achei graça na forma que eles falaram, né? Que o Vasco fez uma proposta de amendoim para poder contratar o nosso querido Brian Rodrigues. E antes de terminar o vídeo, saiu a relação do Vasco agora há pouco. Então eu vou colocar na tela para vocês, inclusive, já chegando aqui em primeira mão para você, torcedor vascaíno. Vou colocar na tela, porque o Vasco está relacionado para enfrentar a equipe do Madureira, os jogadores que viajam. O Vasco vai de Alex Teixeira, Bruno Lopes, Coutinho, Fusato, Hugo Moura, Jair, Jean David, João Vitor, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Maxime Domingues, Maxwell Oliveira, Paulinho, Paulo Henrique, Paier, Felipe Gabriel, Puma Rodrigues, o Souza, o Tietê, o Verrete e o Vitor Luiz. Vitor Luiz que tinha sentido no último jogo, mas retorna. A gente vê aí que o Maurício Lemos não está relacionado, já era uma expectativa que ele não fosse relacionado, mas os demais reforços estão aí como opção ao Fábio Carille. O Vasco viaja daqui a pouco para Manaus. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus continue abençoando a todos. Até a próxima, saudações vascaínas. Se inscreve e dá uma moral. Valeu!